A paz do Senhor, meus irmãos queridos, seja bem-vindo aqui ao canal do Crente Podcast. Está começando aqui o Palavra de Deus para você hoje. E comigo está aqui a Janice Gonçalves, que vai trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Então, eu quero desejar uma boas-vindas aqui a Janice. Você que está aí na sua casa, abra o seu coração, seja onde você estiver. Se você está aí me ouvindo através do celular, na televisão, seja o lugar onde você estiver, seja de tarde, seja de manhã, seja de noite, eu peço que você abra o seu coração, porque o Senhor tem uma palavra para você hoje. Então eu quero passar aqui para a nossa irmã Janice. Então quero pedir para você se inscrever e comentar aí nos comentários, faça um comentário aí conforme Deus for falando com você. Compartilhe também essa live, compartilhe também esse vídeo, para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus e ser edificadas. Então eu quero convidar você a vir aqui conosco, a ouvir essa palavra. Abra o seu coração, chama a família, chama o seu marido, chama teu esposo, chama o teu filho, que Deus tem uma palavra com você. E com vocês aqui eu deixo a nossa irmã Janice Gonçalves. Janice, fique à vontade, Deus abençoe. Amém, amém, Rafael. Quero primeiro agradecer ao Senhor por essa oportunidade única em minha vida. Amém. E agradecer a você, a seu coração. Eu confesso que quando eu recebi o seu convite para vir trazer uma palavra, meu coração se alegrou, mas ao mesmo tempo eu senti um temor muito grande, porque a gente precisa comunicar aquilo que o Senhor quer comunicar. Exato. E não o que a gente quer falar. Né? Então o meu temor neste momento é para que o Senhor verdadeiramente possa me usar, para que eu fale aquilo que Ele deseja transmitir para todos que estão em casa. Então, amém. Vamos lá, o Senhor é conosco, né? Amém. Obrigada, Deus abençoe. Deus abençoe. E você em casa, abra o teu coração e ouça essa palavra. Então vamos lá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, podendo trazer uma mensagem e que essa mensagem fale direto ao seu coração, como falou ao meu, porque primeiro o Senhor ministrou em mim e agora eu quero trazer essa palavra para você. Nós vamos falar sobre Salmo 91, mais especificamente Salmo 91, versículo 1. Gostaria que você, se você puder, abrir sua Bíblia comigo. Lá em Salmo 91, 1, é um versículo muito conhecido por todos. Ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esta passagem de Salmo, ela nos ensina 3 coisas. Ela nos ensina que Deus nos esconde para nos proteger. Ela nos ensina que Deus nos esconde para nos moldar. E ela nos ensina que à sombra do Onipotente nós encontramos descanso para o processo. E agora a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Deus nos esconde para nos proteger. O esconderijo do Altíssimo é um lugar de segurança espiritual, onde o inimigo não nos alcança, onde a tempestade também não nos alcança e onde somos guardados pelo seu amor. Às vezes, eu diria que muitas vezes, Deus fecha portas, Deus nos afasta de pessoas para nos proteger, porque Ele sabe os perigos que nos rondam. Nós nem sempre sabemos. Então, o Senhor, quando nós estamos nesse esconderijo de proteção, e onde muitas vezes nós recebemos não em muitas situações, onde portas se fecham e a gente até questiona Deus: Senhor, por que não está dando certo? Por que essa pessoa se afastou da minha vida? O que aconteceu? Muitas vezes não temos resposta, mas o Senhor tem, porque Ele sabe exatamente do que Ele está nos protegendo. E então, neste momento de esconderijo de proteção, eu quero te lembrar
que você não está esquecida, que você não está escondida, mas sim que Deus está guardando você para te preparar para algo muito maior. A segunda coisa que a gente aprende com este versículo é que Deus nos esconde para nos moldar. Muitas vezes o Senhor usa esse esconderijo para moldar em nós coisas também que a gente não está nem se dando conta, que precisa de deixar de fazer ou que precisa fazer e ainda não fez. Em muitas situações, nós somos como um vaso quebrado, né? E na mão do oleiro, este vaso, ele é reconstruído, ele é moldado, ele é restaurado. Então, estar no esconderijo do Altíssimo nada mais é também do que estar sermos moldado para algo que o Senhor vai nos entregar lá na frente. Mas primeiro Ele vai trabalhar em nós. É importante a gente pensar também e lembrar que nós não estamos rejeitados, esquecidos, nada disso. Eu até separei uma frase que o Senhor falou muito comigo. Você não foi rejeitada, você foi separada. Deus te colocou à parte para preparar algo novo dentro de você. Com isso, o que a gente aprende? Que quando a gente se entrega verdadeiramente para o Senhor neste processo de moldar, dói? Ah, minha irmã, dói. Mas o oleiro, ele vai reconstruir tudo aquilo que tem doído em nós, tudo aquilo que tem nos machucado. Então hoje, a minha mensagem para você é: permita-se ser moldada por este oleiro, que é o nosso Pai. A terceira coisa que a gente aprende com este versículo é que é na sombra do Onipotente que a gente encontra descanso. Irmãos, não é fácil passar pelo processo e esperar por ele. Eu sei que não é, eu posso dizer com propriedade, não é fácil. Porém, quando a gente entende que nós estamos neste momento de esconderijo, de separação, onde o Senhor nos protege, nos molda, e é na sombra do Onipotente que a gente precisa encontrar descanso para suportar o processo. Porque é só no Senhor que a gente encontra esse descanso, porque passar pelo processo, passar pelo deserto dói demais. E aí eu trouxe também uma frase que o Senhor falou muito comigo. Descansar não é parar de lutar, é confiar em quem está te moldando enquanto te protege. E eu trouxe alguns exemplos bíblicos sobre esse esconderijo, sobre essa proteção. O primeiro deles que eu quero falar é sobre Moisés. É esse esconderijo de proteção. Moisés, quando nasceu, ele foi protegido pela sua mãe Joquebede, né? Todos aqui conhecem, quem não conhece a gente vai falar rapidamente agora. Por um decreto do faraó, de que todos os meninos nascidos, né, homens, deveriam morrer. Então sua mãe Joquebede, sabendo desse decreto, ela acomodou Moisés num cesto, escondeu Moisés no cesto, colocou à margem do rio e Moisés foi então achado, né, e acolhido pela filha de Faraó. Queridos, naquele momento o Senhor já estava protegendo Moisés por amor, protegendo do decreto de Faraó. E, para ironia, né, debaixo justamente do teto de Faraó, Moisés foi criado, né? Com a fase adulta, quando Moisés se tornou adulto, e isso está lá em Êxodo 2, 11 e 12, passagem de Êxodo 2, 11, naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que um certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado para o outro, e vendo que não havia ali ninguém,
matou o egípcio e o escondeu na areia. Ali Moisés comete um homicídio e, por medo de Faraó, Moisés foge. Moisés se refugiou no deserto de Midian por 40 anos. Lá ele casou, teve filhos, lá ele pastoreava ovelhas e lá no deserto, o Senhor tratou Moisés enquanto ele foi apagado e esquecido no palácio, no deserto de Midian. Moisés estava sendo treinado. Ele primeiro aprendeu a cuidar de ovelhas e só depois então o Senhor o entregou para ele a missão e então ele estava pronto para cuidar de pessoas. Deus não te esconde para te esquecer. Deus te esconde para te preparar. E aí a gente aprende aqui na prática que Deus nos tira de ambientes, nos troca de mesas, porque há perigos que Ele vê e nós não vemos, como eu disse lá no começo. E há conversas que Ele ouviu e nós não. Então, se em algum momento você foi tirado de alguma mesa, tirado da presença de pessoas, aceite. O Senhor sabe o que Ele está fazendo. E aí eu trouxe um outro exemplo também de esconderijo. Elias. Elias lá na caverna, em 1 Reis 19, de 3 a 18, eu não vou ler porque é bem longo, mas lá, Elias, quando derrotou os profetas de Baal, com medo de Jezabel, ele derrotou os profetas de Baal lá no Monte Carmelo, e com medo do decreto de Jezabel, que prometeu que iria matá-lo e mandou avisá-lo disso, Elias, as pessoas dizem ele fugiu. Eu digo, ele se refugiou numa caverna. E lá naquela caverna, Elias sofreu, Elias chorou, Elias teve depressão e ele desejou a morte. E o Senhor foi até lá conversar, falar com Elias. E Deus é Deus, né, amados? Então, ele poderia ter chegado lá com tempestades, trovões, partido aquela caverna no meio, mas não. O Senhor chegou até Elias como um sussurro. E aí ele disse: Elias, o que fazes aqui, Elias? Neste momento de sussurro, de conversa com o Senhor, Elias recebeu a cura para a depressão dele dentro daquela caverna. Ah, Janice, por que você está falando isso agora? Eu estou falando isso agora porque talvez você aí em casa esteja exatamente neste momento. No momento de caverna, numa depressão profunda, até com o desejo da morte. Mas eu estou aqui para dizer para você que o mesmo Deus que foi na caverna falar com Elias, Ele está nesse momento falando com você aí, no seu quarto, no seu canto, e Ele virá como um sussurro trazer a sua cura. Recebe a sua cura aí, meu amado. Recebe a sua cura aí, minha amada. O Senhor vai te tirar dessa caverna. Acredite. E aí eu trouxe um outro exemplo também de esconderijo, de caverna. Davi. Davi foi ungido rei lá em 1 Samuel 16 e 17. Você conhece essa história? Davi foi ungido rei muito jovem. E ele não exerceu logo, né, o seu reinado, não. Davi continuou no campo pastoreando as ovelhas. E foi ali, no esconderijo daquele campo, que Davi enfrentou o leão, Davi enfrentou o urso. E ali ele estava sendo preparado para enfrentar quem? Golias. E aí essa história você também já sabe, né? O que aconteceu. Davi enfrentou, venceu Golias e foi reconhecido. E aí houve um segundo momento da vida de Davi, que ele precisou também se refugiar.
Davi se refugiou na caverna de Adulão, quando ele foi perseguido pelo rei Saul, que queria matá-lo. Então ele se refugiou na caverna de Adulão. E o que a caverna de Adulão representou na vida de Davi naquele momento? Representou duas coisas. Primeiro, um local de refúgio, porque lá Davi e seus seguidores estavam seguros, livres das mãos de Saul. E representou também aquela caverna, além de refúgio, ela representou na vida de Davi um local de preparação. Porque foi lá, na caverna de Adulão, em que Davi, junto com os seus valentes, foram treinados, preparados e foram se organizando para aquilo que o Senhor tinha preparado para eles. E aí o que eu quero te dizer é que antes de Deus te mostrar o mundo, Ele vai te formar no secreto. Amém? E o que a gente aprende com essa história de Davi é muito difícil, amados. Quando o Senhor te entrega uma promessa, você quer que ela aconteça no seu tempo e não no tempo dele. O que eu quero te dizer é que se o Senhor ele te deu uma promessa, Ele vai cumprir. Sabe por quê? Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas é no tempo dele, não é no seu, não é no meu, é no tempo dele. Então aceita esse processo, espera esse tempo, porque a sua promessa vai ser entregue, mas você precisa esperar. E o outro exemplo que eu quero dar para vocês é o meu. Amados, eu tive a oportunidade de estar aqui no Crente Podcast, trazer o meu testemunho. E durante muito tempo, assim que o Senhor me entregou o livro, eu e minha família, nós colocamos esses livros embaixo do braço e nós fomos fazer aquilo que está em Mateus 16. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E por meses nós fizemos isso. E a cada testemunho contado, a cada igreja visitada, eu tinha certeza que eu estava no centro da vontade de Deus e que era aquilo que Ele tinha entregue para mim e para minha casa. Eu me lembro da última vez que nós fomos numa igreja. Eu terminei de dar o testemunho e aí tinha uma mesinha no fundo da igreja com os livros que eu ia abençoar as famílias. Quando eu desci do púlpito, estava caminhando em direção àquela mesa, tinha uma moça com um bebezinho no colo, de pé, me esperando. E ela disse assim para mim: eu estou aqui de pé porque eu quero ser a primeira pessoa nesse lugar a te abraçar. E eu abracei aquela moça e ela disse assim para mim: hoje eu vim aqui pro tudo ou nada de Deus. E eu estou saindo daqui com a resposta que eu pedi. E Deus usou você para me dar essa resposta. E eu queria muito conversar com aquela moça, entender o que estava acontecendo, mas era tanta gente, ela foi embora. E eu não consegui saber naquele momento o que era aquilo, do que ela estava falando. Depois que eu estive aqui no Crente Podcast, e eu postei, cortes do testemunho nas minhas redes sociais, essa moça me encontrou. E ela encontrou e ela mandou uma mensagem para mim. Ela disse assim: irmã, naquele dia que eu fui na igreja e você estava lá dando o seu testemunho, eu estava com a minha filhinha de 3 anos internada em estado grave na UTI. E quando você contou o seu testemunho, a cura, o milagre que o Senhor fez na sua vida, eu sabia que aquela palavra era para mim. Eu tomei aquela palavra para mim. E eu saí de lá com a certeza que a minha filha seria curada. E hoje eu escrevo essa mensagem para você,
com a vida da minha filha restaurada e toda a minha família aqui. Queridos, naquele momento, eu tinha certeza do que o Senhor tinha me chamado para fazer. Mas acontece que os planos de Deus são diferentes que os nossos. E os convites para visitar as igrejas e levar o nosso testemunho, eles desapareceram. Irmãos, ninguém mais nos chamava. E eu tentei sim, com a força do meu braço, abrir essas portas. Então eu mandava mensagem, eu mandava e-mail, eu mandava direct. E durante uma noite, eu orando e eu chorando, eu disse: Senhor, será que eu entendi errado? Será que não era esse livro? Será que não era, Pai? E eu orando, orei muito, muito sobre isso. E em março deste ano, eu fui para um retiro de líderes e pastoras. Olha só, eu não sou nenhuma coisa e nem outra. Mas o Senhor me levou até lá e eu falei, eu vou. E neste retiro, durante um culto de cura e libertação, eu fui curada de algo que eu nem sabia que eu precisava ser curada. Que eu nem lembrava de que eu precisava ser curada. E quando eu voltei deste retiro, o Senhor falou comigo, me entregou um segundo livro, mas que a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Eu creio que vai existir essa outra oportunidade. Ele me entregou esse segundo livro e enquanto eu escrevi este livro, ele ministrou no meu coração o Salmo 91. E ele me disse que ele tinha me escondido para me preparar, para me moldar, para me proteger. E eu aceitei esse esconderijo. Eu aceitei essa reclusão. E amados, hoje fazem 11 meses que eu não tinha mais falado sobre o meu testemunho, nem levado a palavra do Senhor a ninguém. E o Senhor escolheu este momento, exatamente este momento, aqui, neste programa, onde tantas vidas, e eu creio em nome de Jesus, serão alcançadas, a partir disso que eu estou contando aqui. Então, o que eu quero te dizer no dia de hoje, é que não resista ao esconderijo do Altíssimo. Não resista a esse tempo de reclusão. Aceite essa preparação. Amém? Porque o Senhor fez comigo e tem feito todos os dias. E Ele vai fazer. E no momento certo, Ele vai revelar você para o mundo. Eu trouxe um último exemplo aqui. E para mim o mais lindo de todos, Jesus Cristo. Jesus ficou 30 anos escondido. Em apenas 3 anos de ministério público, Jesus mudou a história da humanidade. Ele mudou as gerações até os dias de hoje e vai continuar mudando. Então você imagina, foram 30 anos de preparação para apenas 3 anos de ministério público que marcaram profundamente toda a humanidade. Irmãos, lá no deserto, quando o Senhor Jesus estava escondido, ele foi tentado por Satanás. Você conhece essa história? 40 dias no deserto, né? E eu não sei se você sabe, mas para quem não sabe, Satanás usou o Salmo 91 para tentar Jesus. Acompanha comigo aqui. Em Salmo 91, versículo 11, diz: pois aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos.
E aí, se você abrir sua Bíblia comigo, lá em Mateus 4:6, quando Jesus estava sendo tentado no deserto, Satanás disse assim para ele: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão em suas mãos para que não tropeces na alguma pedra. E aí Jesus respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Amigos, olha o perigo. Satanás conhece a Bíblia. E a gente precisa orar e vigiar, irmãos, porque ele usou o salmo para isso. Irmãos, o Senhor falou muitas coisas ao meu coração sobre essa passagem, né? E só concluindo a questão de Jesus, mesmo ele sendo filho de Deus, Jesus não pulou o processo. Ele passou por todo o processo. E quando ele estava pronto, ele se apresentou a João Batista, foi batizado, o céu se abriu e se ouviu do céu: este é o meu filho amado, a quem tenho prazer. Com tudo isso que eu trouxe aqui para vocês, o que eu quero dizer e fechar isso? Tem uma frase que me toca muito e faz muito sentido para essa mensagem que eu trouxe. E ela diz assim: quando Deus te esconde, ninguém te acha. Mas quando Ele te reconstrói, ninguém te apaga. Então, no dia de hoje, eu quero orar por você, para que você possa suportar esse seu tempo de esconderijo, de caverna, de reclusão e confiar no processo de Deus na sua vida. Fecha seus olhos comigo. Vamos orar um pouco. Ah, Senhor Jesus, eu oro por aqueles, Pai, que se encontram neste momento, Senhor, no esconderijo, na caverna, no deserto, que tenham força para permanecer e suportar o processo. Que eles sejam tratados, que eles sejam curados no secreto, que sejam abastecidos de coragem para confiar no processo. Que sejam protegidos, moldados, preparados e revelados ao mundo quando todos estiverem prontos para receber a promessa que o Senhor tem na vida de cada um deles. Que o Senhor possa ter falado ao seu coração a partir desta mensagem. Amém? Deus abençoe sua vida, amado. Fica com Deus. E obrigada por essa oportunidade. Amém?